Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. Esse é o segundo episódio da série que estamos chamando de Mão na Massa. Sempre que aparecer esse selo na capa, você vai ouvir dicas sobre o varejo. Nada de teoria, só prática mesmo, com gente que é fera no que faz. Dá uma olhada aí no feed. Caso não tenha ouvido ainda, o primeiro com este selo é o episódio 62, com o Super Manuel José, dividindo o cotidiano de um gestor de prevenção de perdas. O episódio tá bom demais. Bem, hoje eu e o Gustavo Carrer conversamos com o consultor Milton Bento, especialista em gestão de varejo, atacarejo e fast food. O Milton, que é muito experiente, falou sobre estratégias de expansão, e-commerce, métricas, qualificação de funcionários, atendimento e as necessidades fundamentais do cliente. Deu uma verdadeira consultoria no PDV. Bora lá! Bom, Milton, obrigado por estar aqui. É uma grande oportunidade para a gente poder trocar ideia e aprender com você aqui no PDV. Milton, você tem grande experiência em empresas em fase de expansão e implementação de e-commerce, por exemplo. Conta pra gente um pouco dessa vivência e, de forma geral, no cenário atual, quais são os principais elementos transformadores que podem contribuir para o crescimento das empresas varejistas? O que eu posso dizer é que toda vez que a gente vai empreender, seja em loja física ou mesmo pelo e-commerce, eu preciso entender, ter como base qual é a necessidade do cliente. O Pão de Açúcar foi assim, o Carrefour foi assim, né? O Walmart, quando chegou, foi assim. Teve muita dificuldade com mix de produto para atender brasileiros e não americanos, né? O Carrefour também, na sua essência, com as primeiras lojas do Rio de Janeiro, teve alguma dificuldade para se adaptar aos costumes locais, às culturas locais, porque não foi precedido de um estudo para entender qual era a necessidade do cliente naquele momento. E o cliente, ele vai mudando, né, conforme o tempo vai passando. As necessidades vão se alternando ou vão se alterando conforme o tempo vai passando. Então, todas as empresas, para ter uma operação saudável, ela precisa o tempo todo estar junto do cliente, né? Eu costumo dizer que o pior que pode acontecer com uma empresa é ela crescer tanto a ponto de perder o cliente de vista. E quando eu olho para o digital, quando eu olho para o e-commerce, nós fizemos trabalhos recentes de lançamento de e-commerce por conta da pandemia. Então, de novo, eu tive que olhar para a necessidade do cliente e fazer investimentos às pressas, muitas vezes, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos 3 casos, de ter que iniciar um e-commerce do zero, praticamente, para poder atender uma necessidade durante a pandemia, que todos nós sabemos. Então, o e-commerce passou a ser uma ferramenta primordial para a sobrevivência de alguns supermercados. Felizmente, esse processo continuou, ou seja, quem criou o e-commerce de varejo, criou o e-commerce de supermercado, se mantém até hoje e se mantém ativo. Eu conheço e-commerces que faturam mais do que algumas lojas físicas em algumas redes de supermercado. Então, a essência de operação, para ter uma operação saudável, ele precisa olhar primeiramente para a necessidade do cliente. Depois disso, ela vai precisar olhar muito para a qualificação das pessoas que vão precisar atender a necessidade desses clientes, né? Em todas as funções, principalmente os de liderança, né? Então, nós estamos falando de gerentes de loja, nós estamos falando de encarregados de setores, né? Nós precisamos que essas pessoas sejam bem formadas, bem treinadas, bem orientadas, em função do atendimento das necessidades dos clientes que eles vão precisar executar. Porque é o seguinte, qual é a expectativa de uma pessoa quando ela sai de casa para ir no supermercado? Bom, eu vou pegar meu carro, eu vou sair pela cidade, não vou enfrentar trânsito nenhum, vou chegar no supermercado, vou encontrar lugar para eu estacionar, vou entrar no supermercado com um carrinho em perfeitas condições, não aqueles que ficam mancando, travando, puxando para o lado. Vou andar pelo supermercado e encontrar os produtos para qual eu saí de casa para buscar. Todos eles vão estar com preços. Se eu tiver alguma dúvida, certamente vai ter um colaborador do lado que vai me auxiliar.
Se eu precisar manipular algum produto, açougue e tal, eu sei que eu vou ser bem atendido. Depois disso, eu não vou enfrentar filas enormes nos caixas. Vou passar pelo caixa sem nenhuma dificuldade de preço. Todos os meus produtos vão ser empacotados. E aí vem o primeiro grande equívoco, muitas vezes, de operação de supermercado. As pessoas entendem que o atendimento terminou quando o cliente pagou e foi embora. E não é essa a realidade. O atendimento vai terminar quando o cliente estiver em casa e não encontrar nenhum problema nos produtos que ele comprou, ou seja, não vai encontrar nenhum produto vencido, não estará faltando nenhum produto que ele passou pelo caixa, pagou, mas não foi empacotado. Então, a compra começa quando o cliente sai de casa e termina quando ele volta para casa satisfeito com o que ele encontrou. E aí, quando eu consigo atender essa expectativa do cliente, eu estou fazendo só 100% do trabalho que eu precisaria fazer. Ô Milton, ouvindo assim você descrevendo todo esse caminho que o cliente faz, e aí trazendo especificamente para um formato que cresceu e vem crescendo muito nos últimos anos, que é o atacarejo, você acha que o atacarejo captou essa necessidade, conseguiu captar esse momento do consumidor brasileiro? O que você atribui o sucesso do atacarejo? Você que trabalhou numa expansão recente de uma rede de atacarejo. Pois é. Quando eu atendo toda essa expectativa que eu descrevi, a gente vai estar atendendo 100%. É só a nossa obrigação. O diferencial está no atender além do 100%. Ah, mas como isso é possível? É possível. Se as pessoas estiverem bem informadas, é possível. Quem não gosta, por exemplo, de entrar no supermercado, ser reconhecido e chamado pelo nome? Quem não gosta de entrar no supermercado e alguém te abordar, falar, seu Milton, seu Gustavo, Dona Fernanda, faz tempo que eu não vejo a senhora por aqui, por que não veio mais buscar o pão quentinho que a senhora vinha buscar todo dia? Está com alguma dificuldade? A gente pode ajudar nesse sentido? Aí eu estou esperando a expectativa do cliente além do 100%. E isso está diretamente vinculado à formação das pessoas. Quando eu olho para o atacarejo, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho ainda que o atacarejo entendeu a necessidade. Como ele atende dois públicos distintos, em algum momento isso se mistura e ele acaba se confundindo no atendimento. Por que dois públicos? Eu estou falando primeiro dos revendedores, tá certo? Porque o atacarejo pressupõe atender mercearias, bares, restaurantes, cozinhas industriais e mais alguns clientes que compram em atacado, mas também quer atender o varejo. O principal sucesso, sem dúvida nenhuma, do atacarejo está diretamente vinculado ao preço. O atacarejo trabalha com uma margem de venda menor do que um supermercado, até porque em alguns negócios de atacarejo, os processos que são encontrados nos supermercados não existem. Por exemplo, manipulação de perecíveis, né? A qualidade da obra, por exemplo, não é o mesmo de um supermercado. Temperatura de ar-condicionado, a estrutura de atendimento é diferente. Você não tem, por exemplo, empacotador. Mas eu percebo também, até pela experiência recente que eu tive, que o atacarejo ele está abraçando com mais calor humano o varejo. É aquele que vai com carrinho mesmo, vai fazer compra como se estivesse andando dentro de um supermercado comum. Então a gente observa que os perecíveis, por exemplo, especialmente o FLV, né, o hortifruti, ele melhorou bastante em termos de mix, em termos de qualidade, em termos de apresentação, né? Quando eu olho para isso, percebo claramente o grande fluxo de varejo. Então, eu acho que muito em breve, né, você vai ter qualidade de atendimento para o público de varejo como se estivesse andando por um hipermercado, né, como se estivesse andando por um Carrefour, por exemplo. Né. Ô Milton, eu estava pensando aqui na prática, né, na sua experiência trabalhando com vários supermercados ou prestando consultoria, enfim, quais que são as maiores dificuldades para uma empresa em expansão? Quando te chamam para uma empresa, por exemplo, no supermercado, para ir lá auxiliar na expansão, quais são as principais dificuldades que você enfrenta de cara e como que é esse processo?
Bom, existem duas maneiras, né? Quando você vai para uma multinacional, essa grande parte das situações já estão resolvidas. Orçamento, investimento, compra de equipamentos, escolha do ponto. Quando eu vou para uma empresa mais familiar, né? Já passei por pelo menos 5 empresas de gestão familiar. Quando a gente vai para isso, a primeira dificuldade que a gente encontra é o orçamento. O orçamento não está preparado para aquela expansão. Então, você tem que começar o orçamento primeiro, para depois ir para um processo de expansão mais organizado. Depois disso, e aí vai variar por regiões, são as pessoas, né? Porque não adianta eu estar com todos os processos em ordem se eu não tiver as pessoas para executá-los, né? Então, eu penso tudo de bom numa operação, mas eu não tenho as pessoas qualificadas para isso. Então, essa dificuldade, ela varia um pouco pelo Brasil. Então, você vai para o sul, sudeste, essa dificuldade é menor, mas também existe. Mas quando você vai do centro-oeste para cima, essa dificuldade fica muito acentuada, né? Você vai no nordeste, por exemplo, muita dificuldade de contratação de pessoas. Imagine que, para mim abrir uma atacareja, eu vou precisar miseravelmente de uns 350 a 400 funcionários para uma inauguração. Para encontrar essas 400 pessoas, às vezes, dependendo da localidade onde você estiver, é muito difícil, né? Não porque as pessoas não queiram ir trabalhar. E as pessoas estão lá, mas falta muito da qualificação mesmo, né? Muitas vezes é necessário fazer movimentação de pessoas mais qualificadas de outras lojas, quando é o caso de ter outras lojas, e contratar gente nova para as lojas que já estão em operação. Então, essa orientação, às vezes, não acontece. As pessoas gostariam de estar lá com pessoas menos experientes. E aí o sofrimento é inevitável, né, junto do cliente. Hilton, eu acredito que um conteúdo bem rico para a nossa audiência é a gente conseguir trazer referências da operação do varejo, principalmente em termos de métricas. Quais que são os principais indicadores que influenciam diretamente no DRE do varejo e o que o varejista precisa controlar de perto? Muito bem, a gente tem o CMV, né? Custo da mercadoria vendida, né? Ele está diretamente relacionado à área de compras, mas que afeta demais o DRE, embora não esteja sob o controle da loja, mas ele faz parte, né? Esse é um indicador que precisa ser acompanhado muito de perto. Depois, eu tenho produtividade, e o melhor índice a ser calculado por isso é quantos TCs, né? Quantos clientes eu consigo atender para cada hora trabalhada. Então, eu pego todas as horas de todos os funcionários e divido pela quantidade de clientes. Aliás, divido os clientes pela quantidade de horas trabalhadas e eu vou chegar num número de clientes atendidos por hora. Numa métrica que foi usada há alguns anos atrás, né, o professor Juraci Parente, da FGV, nos ajudou, inclusive, a identificar esse número. Toda vez que eu estou abaixo de 9 TCs por cada hora trabalhada, eu estou com uma dificuldade de custo na folha, né? Ela está muito inchada. Ou eu preciso melhorar a quantidade de TCs através de promoções, entre outras coisas. Quando eu estou acima de 9 TCs trabalhados por hora, atendidos por hora, eu posso ter e certamente estarei com uma dificuldade de atendimento, ou seja, muitas filas no caixa, falta de produtos nas gôndolas, né? Então, esse equilíbrio, ele não acontece de imediato quando você abre a loja, né? Normalmente, você abre a loja com mais horas trabalhadas do que você imagina que vai acontecer, e depois você vai ajustando. Mas um número próximo de uma boa realidade seriam 9 TCs atendidos. Então, esse indicador eu acho bastante importante. Um outro indicador que a gente precisa acompanhar, que está diretamente relacionado ao atendimento, é quantos clientes por PDV, né? Então, quantos checkouts eu tenho, né? E isso também implica em gerar filas e ter quantidade de atendimento. Um outro número está diretamente vinculado ao faturamento, né? Quanto eu faturo por TC, né? Ou seja, qual é o meu ticket médio. E aí tem muitos segredos, né? Quando a gente fala de ticket médio, tem muitas ações que podem ser desenvolvidas dentro da loja que vão favorecer muito esse indicador, porque ticket médio maior, em última instância, é aumento de faturamento. E quando eu olho para isso, eu posso trabalhar com um assunto que eu chamo de produtos correlatos, né? No Carrefour,
foi desenvolvido há muito tempo atrás, não sei se vocês certamente já devem ter visto, que são aquelas gôndolas com abas laterais. Qual era a ideia desse produto? Que no centro eu tivesse o produto promocional, vamos falar de sabão em pó, por exemplo, no centro da gôndola, na ponta de gôndola é sabão em pó, e nas abas são produtos de apoio. O que mais eu vendo junto com o sabão em pó? Água amaciante, uma água sanitária, um sabão em pedra, né? Esses itens laterais, eles não podem estar em promoção. Então, eu fortaleço o ticket médio e ainda recupero parte da margem. É o cross-selling, mas inteligente, quer dizer, você está aproveitando o produto destino para vender um complemento e tal, mas, sem dúvida, tem que ser bem pensado em termos de pricing também, né? Não é só uma estratégia de promoção, mas uma estratégia de precificação também, né? Exatamente. Se você olhar, por exemplo, nessa movimentação dentro de um supermercado, você olha para o supermercado que você via 10, 15 anos atrás e olha para o supermercado que você vê hoje, e o que acontece? Você percebe modificações importantes. Por exemplo, você tem hoje copo descartável que antes você só encontrava em setores de bazar, colocados como correlatos em chaminés, por exemplo, que são um módulo de gôndola, né, no meio das bebidas, né? Hoje você, como não era feito no passado, ele ficava em bomboniere, mas hoje você vê snacks junto de bebidas, né? Hoje você vê, num trabalho que a própria Coca-Cola faz bem feito, né? Você vê bebidas distribuídas pelo FLV, né? Ações de atendimento que ajudam a melhorar essas questões dos indicadores voltados para ticket médio. Você ter, por exemplo, uma coisa, quem nunca se viu entrando no supermercado, vou entrar aqui para pegar 1, 2 itens, né? E de repente você está com o braço cheio de 4, 5, 6 itens. Eu nunca vou no supermercado com fome, porque acontece isso. Pois é, exatamente. E aí quando você tem funcionários bem formados, bem treinados para fazer esse tipo de atendimento, ele vai correr e vai buscar um carrinho para você mesmo sem você pedir. É o tal do atendimento acima de 100% da expectativa. Nesse aspecto, os americanos são sensacionais, né? Você vai em qualquer loja, tem ali um hostess, né, na porta te dando uma sacola, né? Você vê isso na Uniqlo, você vê isso enfim, todas as grandes redes varejistas, né? Eles fazem questão de te dizer bom dia ali, né? E olha, notei você, né? Sei que você está aqui, né? Aqui no Brasil, quem trouxe essa cultura foi a Blockbuster, há muitos anos atrás. E eu me lembro de toda vez que eu entrar, eu sentia essa sensação assim de, pô... Eu era cliente assíduo da Blockbuster. Acho que todos nós, né? E aí o cara te dá uma sacola, porque você tá falando isso, fazendo isso por mera rotina? Não, ele sabe que se ele te der uma sacola, você vai colocar mais produtos, o seu ticket médio vai subir e você ainda vai se sentir acolhido, né? Então, são pequenas práticas, eu acho que você falou isso no começo, mas passa por isso, né, Milton? Passa por você ter uma equipe treinada e sabendo por que está falando isso. Porque se eu botar um robô para falar bom dia, quer uma sacolinha, e às vezes eu falo robô, mas são seres humanos robotizados, né? Não vai funcionar, né? Porque ele não sabe o que ele está fazendo ali, né? Exatamente. Mas existem ações muito simples, por exemplo, distribua cestos por vários lugares dentro da loja, né? Quando o cliente se vê com 4, 5, 6 itens na mão, ele corre e pega um cestinho, né? Ou mesmo carrinhos menores, você pode estar com eles acondicionados em áreas estratégicas dentro da loja, de forma que o cliente não se atrapalhe com isso. E isso tudo implica nos indicadores, né? Implica no indicador de venda maior por TC, e aí nós estamos falando de ticket médio, implica em passar mais itens, né, por TC nos checkouts. Os correlatos têm muito a ver com as necessidades do próprio cliente. Eu estava no Pão de Açúcar, né, e tinha um senhor, né, mais de idade no self-checkout, né, e o caixa de pessoas idosas ali livre, né. E aí o funcionário foi sugerir a ele, falou, o caixa tá livre ali e tal, né. Aí o cara respondeu para ele assim, você sabe que eu não me sinto bem usando o caixa ali, porque parece que eu estou tirando o lugar de alguém que está com mais pressa. E eu sei usar o aparelho aqui, eu sei usar esse equipamento aqui, né? Cara, mas eu achei isso de uma lição tão grande, né? Porque às vezes você está dando
caixa preferencial e a pessoa se sente mal porque está usando o preferencial, né? Tipo, eu não preciso usar o preferencial, né? Isso passa um pouco por essa questão do atendimento, né? Se a gente vai olhar para um checkout, por exemplo, existem diferenças, né? Quando você vai para um self-checkout nos Estados Unidos, ele é self mesmo, né? Não tem ninguém te ajudando. Você tem que chegar, saber usar, pagar e ir embora. Já no Brasil, essa cultura do self-checkout, ela ainda não está bem assimilada. Quem não vê, por exemplo, em qualquer supermercado que tenha self-checkout, você tem 1, 2 pessoas em auxílio. Então, ele já não é mais um self-checkout, né? E o self-checkout no Brasil ficou institucionalizado um processo de que self-checkout é para classe média alta, né? Então, é um pessoal mais instruído que vai chegar e vai mexer, quando na verdade não é. É muito simples, né, você usar um self-checkout. Quando nós colocamos isso numa rede aqui no Piauí, em Teresina, a gente teve que ensinar os clientes, mesmo esses de classe média alta, a utilizar o self-checkout. E depois disso, a gente foi abandonando esse processo de ter que ter alguém o tempo todo, 24 horas, ali o tempo todo que o self-checkout vai funcionando. E eu acredito hoje que self-checkout é uma das ferramentas mais importantes para melhorar a qualidade do atendimento. Existem ações simples, como a do Carrefour, por exemplo, que no piso, onde o cliente fica na fila, está escrito assim, não sei se vocês já observaram isso, né? A partir deste momento, onde eu estou ali, né, abriremos um checkout ao lado, se ele estiver disponível, né? Não sei se vocês já observaram essa anotação no chão do Carrefour. Então, você percebe que tudo o que a gente faz em termos comerciais, operacionais, tem a ver com a necessidade do cliente, tem a ver com aquela experiência da história que eu contei, aquele ciclo que o cliente precisa fazer para a gente atender, no mínimo, 100% da expectativa dele. E a partir daí, a gente começar a trabalhar a excelência, né? Eu conheci muitas consultorias dentro do supermercado que gostariam de implantar a excelência antes de fazer o básico. E aí a gente volta naquela velha máxima, né? O ótimo é inimigo do bom, não é isso? Se eu não for bom primeiro, como é que eu vou ser ótimo em qualquer das ações que eu vou fazer? Então, o bom é fazer o básico. Eu quero ir para a excelência, o básico já tem que estar 100%. Eu preciso ter um mix de produto adequado, eu preciso ter preço justo, eu preciso ter funcionários bem treinados, bem qualificados para o atendimento, eu tenho que ter infraestrutura adequada na minha loja para poder receber bem o meu cliente. Esse é o básico, aí eu sou bom. Mas eu vou ser excelente quando eu começar a superar todas essas expectativas. Por exemplo, dentro do supermercado, se eu for olhar para um item que chama muito o cliente para dentro da loja, pão francês. Se eu tiver pão francês numa rotina de pão quente a cada 2 horas, eu vou superar certamente a expectativa do cliente em mais de 100%. Então, são coisas básicas que, se eu tenho mais atenção, e aí eu tenho que olhar diretamente para a formação dos líderes, né? Os líderes precisam estar bem informados para que esses líderes consigam multiplicar conhecimento. Costumo dizer também nas minhas palestras que a melhor maneira de você trabalhar menos, líder, trabalhar menos, é multiplicar conhecimento. Porque se eu não ensinar, eu mesmo vou ter que fazer. E eu não sou super-homem, eu não posso fazer tudo sozinho. Eu preciso contar com a minha equipe. E para mim contar com a minha equipe, eu, líder, eu, gerente de loja, sou responsável pela formação dele. Então, todo o conhecimento que eu tenho precisa ser multiplicado para a minha equipe, para que aí sim eu consiga pensar mais na estratégia e menos no hands-on, menos no mão na massa. Então, tudo passa pela formação das pessoas, habilitação das pessoas, o número de pessoas adequadas para a gente atender aquele índice de boa produtividade. Enfim, de novo, eu vou olhar para qual experiência eu quero dar para o meu cliente, tanto para lojas físicas quanto para lojas virtuais, no caso do e-commerce. Ô Milton, para finalizar a nossa perguntinha clássica aqui do PDV, o que o varejo ensinou ao Milton Bento? Rapaz, eu acho que eu aprendi tanto com varejo pelas empresas que eu passei, mas acho que a principal delas é aprender a lidar com as pessoas, sabe? As pessoas em todos os níveis, os clientes, os colaboradores, os fornecedores. Eu acho que esse foi o principal aprendizado, porque cada uma dessas pessoas
tem uma necessidade diferente. Então, o cliente tem uma necessidade, o nosso colaborador tem uma necessidade e os fornecedores têm outra necessidade. Então, eu aprendi muito com isso. E aprendi que quando a gente faz o que gosta, a gente fala com prazer das coisas. Esse bate-papo, para mim, foi muito prazeroso, sabe? Falar desse tipo de negócio, com as experiências que a gente já viveu, para mim é um prazer, não é nenhum incômodo, pelo contrário, eu gosto muito disso. Então, acho que os dois principais aprendizados foi aprender a lidar muito com as pessoas em suas diversas necessidades, né? E aprender a fazer gestão, né? Legal. Milton, cara, super obrigado aí, passou super rápido, isso é um sinal de como foi super legal. Obrigado a vocês, grande abraço. A dica de leitura de hoje é da grande Fátima Merlin. Olá, sou Fátima Merlin, estou aqui para agradecer ao Adriano Sambugaro, que indicou o meu livro Shoppercracia no último podcast. O Shoppercracia, ele traz o passo a passo para aplicar na prática o gerenciamento por categoria enquanto processo. E aí convido a todos, vamos shoppercratizar? Quero também aproveitar a oportunidade para indicar o livro Varejo em Foco. É uma coletânea com 8 autores distintos que traz uma visão 360 do varejo, passando por temas relevantes da atualidade, como a estratégia do varejo pela ótica do capitalismo consciente, pessoas, o uso de dados para tomada de decisão, CRM, Omnishopper, pricing, planograma, o futuro e os rumos do varejo do século XXI, enfim. Quero deixar aqui então o meu convite a um dos autores, Hugo Berlin. Hugo, que tal você também participar desta corrente e indicar um livro, hein? O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!